ficar responsável para ir abrir o banheiro, quem quiser ir no banheiro. Só vai uma pessoa quando for as meninas. Os meninos não que faz nada para... Entendeu? Mas quando for as meninas, vai até a irmã Ana, uma menina, e ela vai com vocês, vai abrir o banheiro, vocês vão usar, ela vai fechar e vocês voltam. Entendido? As irmãs, se precisar, viu, irmãs? A Josefa sempre tem que ir com alguém, né? Aí a irmã Ana vai com a Josefa, mas os outros adultos que precisarem, se dirijam a ela, que a irmã Ana vai dar a chave, vocês vão... Tá com a chave, irmã Ana? Vocês vão pegar... Oi, irmã... Ô, dona Lia, levanta aí a chave, por favor. Tem 3 chaves, tem 2 quadradinhas e uma comprida. A do cadeado do banheiro é a comprida. Então, vocês vão pegar a chave com a irmã Ana, vão lá usar o banheiro, fecha e devolve a chave para a irmã Ana. A partir de hoje vai ser assim, tá? O banheiro não vai ficar aberto. Só vai ficar aberto quando tiver algum evento que eu vou abrir, mas eu vou ficar de olho. Certo? Pode sentar, irmã Ana. Obrigada, viu? Irmãos, antes da gente começar o louvor, a paz do Senhor, irmã Josefa, antes da gente começar o louvor, eu vou falar para vocês por que eu estou fazendo isso. Sexta-feira, a gente já tinha falado aqui em um culto com relação a banheiro, com relação a comida dentro da igreja. A igreja, quando sai, fica cheia de papel de confeito. Com relação à conversa, o pastor, teve uma sexta-feira que o pastor falou sobre isso, mas alguns não estavam. E sexta-feira, eu vi um movimento estranho, aqui, sabe, lá para trás. E eu fui pela salinha das crianças. E para minha surpresa, tinha uma menina e um menino lá dentro do banheiro. Então, assim, claro que eu não vou dizer quem é, né? Mas, por causa disso, eu vou deixar o banheiro fechado até a gente construir lá o templo. Porque quando a gente for para o templo, o banheiro vai ficar assim, ao lado do púlpito. E não vai ter necessidade de dizer, não, eu só vou duas porque é esquisito. Porque ali não é esquisito, é tudo claro. Uma menina pequena como a Elô, como a Vitória, claro que a mãe tem que acompanhar. Mas, 8, 10 anos, não tem necessidade de as mães ou de ir 2 para lá para dentro. Então, a partir de hoje, vai ser dessa forma. Quem quiser ir no banheiro, vai com a irmã Ana. Hoje a irmã Ana está escalada. Da próxima vez, eu escalo outra para ir lá. E os meninos não precisam de banheiro, né? Os meninos vão lá no final e fazem, que eu já vi eles fazendo lá no final, não precisa nem banheiro. A não ser que seja o João, né? O João ou o menino que seja pequeno também. Mas vocês entenderam? Entenderam, meninas? Paz do Senhor. A não ser que se a Vitória quiser ir no banheiro, ela vai com a mãe. Né? Se a mãe não tiver, aí ela vai com quem tiver instalado para cuidar do banheiro. Mas a partir de hoje vai ser dessa forma. E eu peço a compreensão de todos. Irmãos, a gente está aqui, quando a gente está aqui fazendo um culto ao nosso Deus, a gente não vem de casa para aqui assistir um culto. Nós viemos de casa até aqui prestar um culto. Quando nós estamos nesse espaço, seja lá onde for, que tipo de espaço for, nós estamos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então, Deus está aqui, literalmente. A gente não pode ver com os olhos, mas tenha certeza que Ele está aqui. Então, a gente tem que ter temor na casa do Senhor, tem que ter respeito e tem que zelar pelo ambiente que nós estamos cultuando. Então, eu peço a compreensão e que vocês colaborem, tá? Para que a gente tenha um culto de adoração, que adore o Senhor em espírito e em verdade. Que nossa mente esteja ligada no céu, que a gente preste atenção na palavra, né? Porque se a gente vem para o culto, é para prestar atenção na palavra.
Ei, meninas, não é para conversar, tá? A gente vem para o culto prestar atenção, adorar o Senhor e prestar atenção na palavra, e não para conversar. Certo? Se tiver alguma coisa para perguntar, deixa para depois do culto. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar um hino que todo mundo conhece. 15. O conselho andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe nosso Jesus. Mas em tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu vi meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Vai outro na harpa, o cachorro vai cantar avulso. Meus amados, Jesus é bom. Vai ser avulso. Diz aí um hino pra gente cantar sem ser da harpa. Bom? Bom? Não entendi.
Esse aqui vocês, acredito que vocês não conhecem. Vamos ver se vocês vão aprender. Vamos lá. De onde vem tanta unção, esse poder de curar enfermidades, tirado com autoridade? De onde vem esta unção? Que minhas mãos estão ungidas, posso ordenar em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curados vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista, tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidades vão embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, todo obedece a sua voz quando ele manda. Ele manda, estenda a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar minhas mãos e nesta hora o mundo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ungiu minhas mãos, enfermidades vai sair. Oh, glória! Jesus é lindo. Levanto as minhas mãos, eu posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curados vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista, tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidades vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar minhas mãos e nesta hora o povo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ungiu minhas mãos, enfermidades vai sair. Enfermidades vão sair. Oh, Jesus é bom. Vamos outro, pastor. Vamos outros. Não sei, vocês comigo. Irmãos, vocês conhecem aquele hino? Adorar é o que sei. Sabe não? Adorar é o que sou, nada pode calar. Vamos lá? Quem lembra do começo?
vai fazer uma sequência de corinho e entre eles coloca esse. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorado. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorado. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Em cima. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Você aprendeu? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Em cima. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio. Essa é a luz, esse é Jesus, está em nosso meio. Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio. Essa é a luz, esse é Jesus, está em nosso meio. Liga, 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 liga nesta hora. Alô, pede, 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 pede Jesus agora. Liga, liga. Liga, 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 liga nesta hora. Alô, pede, 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 pede Jesus agora. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mas quando eu cheguei aqui, coral, tá bonito. Quando eu cheguei, estava. No meio da igreja ele passeava. Erguei as mãos e na glória Deus erguei as mãos e na glória Deus erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor, o Senhor. Muito bem, muitos filhos dele vem. Eu sou dele, vocês também, braços erguidos, louvemos ao Senhor, o Senhor. Tem muitos filhos, ele vem. Eu sou dele, você também, braços erguidos, louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, balança a cabeça. Senhor, tem muitos filhos, ele vem. Eu sou dele, você também. Louvemos ao Senhor. Erguei as mãos e na glória Deus erguei. E na glória Deus erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Erguei as
ler a palavra do Senhor. Salmos 103, a partir do verso 3. Salmos 103, a partir do verso 13. Todo mundo já encontrou? Que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passado por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conceito, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, e que teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a ser fiel a Ti e a obedecer os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Olha só, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade sobre aqueles que o temem. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre os justos e os injustos. Ou seja, para todo mundo tem a bênção que Deus deixou para os justos e para os injustos. Que bênção? A bênção da chuva, a bênção do sol, a bênção de você trabalhar e ter o retorno do seu trabalho. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade para aqueles que o temem. Então, aqui está dizendo que a misericórdia dele é para todos. A palavra diz que o sol nasce sobre todos, mas a misericórdia dele é para aqueles que o temem. E temer é o quê? Temer é obedecer. A gente só teme alguém quando a gente obedece. Quando a gente... É a mesma coisa. Obediência não é na presença, mas na ausência. Ou seja, quando um filho obedece o pai, porque o pai está presente, isso não é obediência, isso é medo. Agora, quando o filho obedece ao pai, mesmo sem o pai estar presente, isso é obediência, isso é temor. Por quê? Porque temor quer dizer que nós respeitamos aquela pessoa e temos amor por ela. Por isso que nós obedecemos, porque eu respeito o meu pai, então eu obedeço ele tanto na presença como na ausência. E Deus é um pai que sempre está vendo o que os seus filhos estão fazendo. Tem gente que ainda não aprendeu isso, ou não crê, ou não quer aprender. Mas essa palavra é verdadeira, ela é fiel. E Deus vai cumprir o seu juízo sobre aqueles que virarem as costas para o seu filho. Pode ter certeza. Então, assim, Deus, Ele vê cada pensamento nosso, cada sentimento. Então, não importa eu esconder do pastor. Se o importante é o que Deus está vendo. Eu posso esconder do meu pai, eu posso esconder da minha mãe, eu posso esconder do pastor, mas Deus está vendo. E as pessoas acham que Deus não está vendo. Ou acham ou não acreditam, ou diz assim: estou nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus quer
ou para o que Ele está vendo. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ok. Só que vai chegar um dia em que você vai ser chamado à presença de Deus para prestar contas daquilo que você fez com o que Deus lhe deu, que é a vida. E a vida, o fôlego de vida é eterno. Ninguém vai escapar de prestar conta a Deus. Então, pense, irmãos, e procurem, assim como eu. Eu não estou falando isso porque eu sou perfeita, não, viu? Pelo contrário, eu estou procurando todos os dias obedecer a palavra de Deus. E não é fácil. Principalmente quando a gente diz assim, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Aí tenha certeza que o diabo vai lhe importunar com força. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando o negócio apertar, só é você resistir. Ou seja, resistir é o quê? Permanecer na presença do Senhor. Aquele que volta atrás, a palavra do Senhor diz que a alma do Senhor não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e volta atrás. Hoje não é culto de doutrina, mas antes de começar com o culto eu já dei um recado, né? Então assim, irmãos, Jesus está voltando e não é hora de brincarmos de ser crente. E nós, eu e o pastor, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui porque Deus mandou. E se Ele nos mandou para cá para pregar a palavra do Senhor, é porque Ele ama as pessoas deste lugar e não quer que ela vá para o lugar que Deus não preparou para elas. Deus não preparou para nós. Mas, infelizmente, muitos escolhem o lugar que Deus preparou para o diabo e os seus anjos. Então assim, abram os olhos, busque a Deus, ore, leia ou escute a palavra do Senhor, porque não tem outro caminho, o céu ou o inferno. Que você acredite, que você não acredite, isso vai acontecer. Então, medite na palavra do Senhor. Se você não crê, peça ao Senhor para gerar fé, para que você creia. Vamos ouvir a irmã Cícera louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Ai, Jesus. Vamos lá. Eu te louvarei enquanto eu viver. Eu te adorarei de todo o meu ser. Vou me esvaziar de tudo que penso que sou. Eu vou prostrar diante a ti, sou adorador. Eu vou me prostrar diante a ti, sou adorador. Eu te louvarei enquanto eu viver. Eu te adorarei com todo o meu ser. Vou me esvaziar
ti, sou adorador. Eu vou me prostrar diante a ti, sou adorador. Canta minha alma, canta assim. Jubila diante do teu Senhor. Canta minha alma, canta assim. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Te adorarei enquanto eu viver. Eu te exaltarei com todo o meu ser. Vou me esvaziar de tudo que penso que sou. Eu vou me prostrar diante a ti, sou adorador. Eu vou me prostrar diante a ti, sou adorador. Canta minha alma, canta assim. Jubila diante do teu Senhor. Canta minha alma, canta assim. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Maravilha! Vamos continuar louvando ao Senhor com o grupo Vivendo o Chamado. Vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe ou que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Ele está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe ou que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista.
bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Fez vazio de mim. Volta teu bem, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Maravilha, aplausos a Jesus. O meu óculos é só para perto, aí quando eu olho para ele fica longe, aí saio pensando em tudo. O pastor, as meninas, pastor,
pediram para você cantar, adorar quando Deus não responde. Em seguida, as crianças vêm para a adoração. Depois do pastor, a irmã Ana. Tu sabe esse hino, sabe? Esse que elas estão pedindo? Então ajuda a minha garganta. Quer vir cantar, irmã Ana, junto com o pastor? As meninas vão ajudar, né, meninas? Oi? Era, né? Então vem todo mundo para cá. Chega todo mundo para cá. Vem o grupo de novo. Todo mundo sabe, então o grupo vai cantar. Só quem não sabe sou eu. Lê. Vem pra frente. Ana, pega o telefone.
adorar quando nos falta tudo. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. Quem aqui está disposto a adorar no vale ou no deserto? Quando falta tudo. Irmãos, nós estamos passando, vocês estão vendo aqui a gente adorando, a gente louvando. Hoje o culto em Rosa foi tremendo. Pense que culto que eu não queria sair. Foi maravilhoso, foi glorioso. Literalmente a gente sentia assim, apalpando o Espírito Santo. Então assim, foi tremendo. Todo mundo chorou, mas choramos de alegria, adorando ao nosso Deus. É quando nós passarmos pelo vale, quando o deserto terminar, porque deserto começa na vida do crente, mas Deus tem a hora determinada para ele terminar. Então, quando o deserto terminar na nossa vida, nós vamos dizer o porquê nós estamos falando isso. Esse hino casa exatamente com o que nós estamos passando. Mas Deus é aquele que já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Não importa as aflições, o sofrimento, enfermidade, não importa nada disso. O meu alvo, o alvo do pastor é Cristo. E quanto mais nós buscamos arrancar as almas, arrancar as pessoas da mão do inimigo, mais ele vai nos atacar. Mas nós temos um que é muito mais forte, muito mais poderoso do que ele, que ele só vai até onde ele permite. Irmãos, com relação ao Natal, ficou certo para quem puder colaborar, né? Então, só temos a semana que vem, não é isso? Porque na outra já é Natal, não é isso? Essa semana, a outra, não, só temos essa semana, né? Que começa hoje, a outra já é Natal, né? Não, a outra já é 14, a outra é o sábado é 14. Temos essa semana. Mas tem que me dar o dinheiro antes de... Tem que me dar o dinheiro pelo menos até o dia 20, gente, para eu comprar as coisas, me organizar, né? Até o dia 20, né? Assim, a dona Lia estava aqui quando a gente falou, dona Lia, pronto. Então, quem puder, viu, José, quando eu estava aqui? Estava não, né? Ficou acertado assim, de cada pessoa, aqueles que puderem e sentirem, é de acordo com o seu coração e com as suas possibilidades, né? Então, já teve 3 pessoas que contribuíram, né? Com mais a Lourdes, que disse que ia dar um pacote de refrigerante, não foi, Lourdes? São 4 pessoas e até lá vocês contribuam com alguma coisa, né? Porque senão, eu não sei. Vão orar para que Deus multiplique. Fazer como o ano passado, né? E a outra coisa também é os bilhetes. Quem já vendeu aqui? Eu já. Tu já? Mas da escola. E tu não passasse nem pra mim, Léo, o dinheiro? Não, da escola. Sim, eu tô falando do bilhete daqui. Vendeu da escola. Léo, tu tem que vender o daqui, Léo. Quando chegar? Então, irmãos, eu e o pastor, nós já vendemos 143 bilhetes. Eu e o pastor. Isso sem sair de casa, viu, irmãos? Só pelo WhatsApp. O pessoal manda o Pix, eu só preencho e mando o comprovante do 143 bilhetes nós já vendemos. E a meta é 600. 600. Então está faltando... Não, o irmão Renilson vendeu 204. 124. Olha, 204. 24. 24. Então, 143 com 24 dá 167, não é isso? 167 para 600, pastor? 436.
Não, e 3. 433. Nós temos que vender ainda 433. E tem tempo, viu? Ainda tem 2 meses e 15 dias, né? 2 meses e 15 dias para vendermos. Mais algum aviso, pastor? Irmãos, próximo domingo, o culto aqui bota o boi para casa mais cedo, bota comida para o boi mais cedo. Próximo domingo vem a banda, me parece que o nome da banda é Agatha. Me parece. É um nome invocado. Eu sei que vem 20 pessoas de Maceió numa van adorar Jesus. O culto vai ser aqui na frente. Eu queria saber de vocês se a gente distribuir para vocês o panfleto na quarta-feira e também na sexta, se vocês entregam para os seus vizinhos para eles estarem aqui conosco nos domingo às 17 horas. Vocês fazem isso? Ninguém ouviu. Só o irmão Edilson falou assim, sim. Então, entendam. Vocês entenderam, adolescentes? Vocês entenderam? Vocês vão entregar os vizinhos aí? Pronto. Quarta-feira e sexta-feira eu vou trazer uns panfletos para a gente entregar. Porque, imagina só, vir uma van ou um ônibus, não sei, de Maceió, e chegar, só tá a gente aqui, a gente pode trazer mais gente, né? Não pode? Então vamos fazer isso, porque vai ser bênção para essa comunidade. E acho que só. Só crianças. Livro de Ruth, capítulo número 1, versículos 16 e 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Livro de Ruth, capítulo número 1, versículo 16 a 17. Enquanto você procura, eu quero pedir oração, pois nós temos que resolver um problema em Maceió, quarta-feira, pela manhã. E é uma questão que, se Jeová não botar a mão, a gente não consegue resolver. Mas Ele está conosco. Mas quarta-feira à noite nós vamos ter a aula no capítulo 14 do livro de Atos. Ruth, capítulo número 1, versículo 16 a 17. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Meus amados irmãos, o livro de Ruth tem uma importância incalculável no contexto bíblico, pois nos relata a convivência híbrida que existe entre uma sogra e uma nora. Você talvez não saiba a história, mas nós já fizemos até um debate aqui, que quem mais acertou foi a Josefa Pedro, falando sobre Noemi e Ruth, a fidelidade de Noemi e Ruth. Perceba, a gente aprende com isso características importantes. Em uma união, muitas vezes há momentos de instabilidade, de incompatibilidade, há momentos que você precisa tomar decisões. Em uma união, e a família de Cristo é assim, às vezes acontecem circunstâncias muito adversas e inesperadas. Todavia, todo cristão que tem lealdade com Deus tem compromisso com a sua palavra. Todo cristão que tem lealdade com Deus aprende com Noemi e Ruth. Todo cristão que tem lealdade com Deus tem muito a aprender com esse texto. Na vida de Noemi, se você não sabe, eu vou lhe lembrar, acontece uma tragédia brutal. Eu não sei como é que eu estaria
emocionalmente ou Cícera no lugar de Noemi. Noemi, uma mulher casada, com marido e 2 filhos. E em pouco tempo, o marido morre, os 2 filhos morrem. E naquela época, uma viúva sem marido e sem filho, era como se fosse alguém totalmente insignificante para a sociedade. E de um lado tinha Ruth, do outro lado tinha quem? O senhor lembra, irmão Nilson? Noemi, mas existia uma outra nora. Como era o nome? Orfa, muito bem, irmão Cícero. Orfa. De um lado Noemi, de um outro Ruth, de um outro órfão. Só que há um momento que Noemi chega para as suas noras e diz: olha, minha filha, eu estou muito velha. Aí a Bíblia não relata a idade, mas a Noemi chega e diz: eu estou muito velha, eu já estou avançada em idade, eu não vou ter como engravidar e dar a vocês maridos, então vocês procurem outro rumo, porque comigo está sem futuro. Na cidade que Noemi morava, a fome era avassaladora. Na cidade que Noemi morava, estava totalmente inviável a convivência e a vivência, pois a fome assolava de forma brutal. Todavia, porém, a decisão de Ruth muda a história. A decisão de Noemi, direcionada por Deus, muda a história. Perceba, há pessoas no caminho cristão que nós estamos caminhando, que vão andar com você até determinada parte do caminho. Dali para frente, não fique querendo que aquela pessoa caminhe com você. Talvez não seja da vontade de Deus que aquela pessoa esteja com você. Ela pode te atrapalhar no caminho. Foi assim com Orfa. Orfa caminhou, Orfa chorou com Noemi, Orfa chorou com Ruth, mas teve a hora da decisão. E os fiéis são testados na hora da decisão. Há um momento crucial e fundamental de você decidir se vai, se fica, se fica, se vai, se fica ou se volta. Ei, perceba bem, uma coisa que a gente precisa aprender diante do texto de Ruth. Se você vai ver em Ruth 20 e 21, Noemi declara: a mão do Senhor se descarregou contra mim, mas Deus estava escrevendo a restauração. A minha esposa falou aqui que nós estamos passando por um processo gigante, e é verdade. Mas se nós entendermos que esse processo pode ser e será uma maneira de Deus reescrever a nossa história e a nossa frequência, nós passamos pelo processo adorando a Deus. Eu começo a entender processos na vida do cristão mais ou menos assim, irmão, mais ou menos assim. Você pega um rádio, e hoje não, hoje é digital, mas antigamente tinha um botãozinho que você ia girando, aí quando chegava na rádio, aí você ouvia o som relativamente limpo, se fosse FM. Se fosse AM, é um chiadeiro, tá beleza. Mas enquanto você não acha a rádio, tá ali. Enquanto você está rodando ali o botão, enquanto não acha a rádio, está chiando. O processo na vida do crente é assim. Tem um momento que é só chiadeira, é só sofrimento, é só processo. Mas depois que sintoniza, meu amigo, acabou. Por isso que Elias Guilherme disse: choveu a noite inteira, é chuva de verão, é noite passageira, eu sei. É dor, é luta, é prova. Mas quando a vitória vem, a nossa fé renova. Ruth só ficou na história porque ela suportou as circunstâncias. Deus permite que os testes aconteçam na nossa vida para testar a que ponto, de que forma nós estamos prontos a suportar aquilo que estamos enfrentando em prol do seu reino, em prol daquilo que ele tem estabelecido para nós. Aprenda o seguinte: vamos entender uma coisa, mesmo quando não entendemos
O céu continua trabalhando em nosso favor. A dor de hoje pode ser o cenário do testemunho amanhã. Irmãos, às vezes eu me pego tentando entender a mente de Deus e eu me acho um verdadeiro bobo, porque tentar entender Deus é a maior bobagem, porque a mente de Deus é incompreensível. A Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Não vamos entender a mente de Deus. Então é melhor glorificar, adorar a Ele em meio ao processo, já que não compreendemos tudo que Ele tem preparado para nós durante e depois do processo. O aperfeiçoamento do cristão requer passar pelo deserto. O aperfeiçoamento do cristão requer enfrentar desafios. O aperfeiçoamento do cristão requer, mesmo distante do alvo, olhar para o alvo como se já estivesse próximo, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Porque aquele que tem fé, é necessário que creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você não tem fé, ou se a sua fé for muito pouca, em meio ao processo você vai acabar tropeçando, caindo e se perdendo o rumo. Porque quando nós estamos passando nessa situação, quem já passou sabe, falta ânimo, falta coragem, falta disposição e às vezes sobra incredulidade. Órfão pareceu que creu no projeto que Deus tinha para a vida de Noemi e Ruth, mas chegou a um ponto que ela disse: só dá para ir até aqui, daqui para frente vou mais não. Foi bom enquanto durou, obrigado pelo apoio. Eu estava bem casada, mas seu filho morreu. Nós estávamos muito bem, mas seu marido morreu. Eu caminhei com você, mas só fui até aqui. Irmão, aprenda a se despedir de algumas circunstâncias, de algumas pessoas, de algumas situações. Muitas vezes o problema não sai de perto da gente porque a gente não se liberta de certas situações. E a gente tem um hábito de dizer: não, mulher, vai embora, não, fica aqui, mulher. Eu gosto tanto de tu, mulher, fica aqui, mulher, vai embora, não, vou pegar uma mulher, fica. E Deus está dizendo: vai embora. Tem situações que a gente precisa, não estou dizendo que é pessoas, pode ser até que seja, mas tem situações que a gente precisa deixar ir embora. Percebe? A única coisa que você não pode deixar ir embora é se Jesus estiver caminhando com você, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Iam deixando Jesus passar e ir embora. Até que chegou o momento de ele dizer: vai embora não, Jesus. Fica conosco. Só não deixe Jesus ir embora. Mas qualquer outra circunstância permite, porque se for vontade de Deus, Ele vai trazer coisas mais especiais para próximo de você. Entenda, a vida pode mudar, mas Deus, o Deus de Noemi, não muda. Ô irmão, ô meu irmão, será que na sua vida nunca aconteceu situações que você pensa que Deus não vai cumprir em ti, na tua vida, na tua família, o que prometeu? Será que na tua vida não aconteceu situações que você tem vontade de chutar o pau da barraca e ir embora? Será que na tua vida nunca aconteceu situações que você teve vontade de desistir bem no meio do caminho? Será que na tua vida não aconteceu situações que você parou, chorou, se sentiu sozinho, o coração doeu, ninguém me compreende, ninguém me escuta, ninguém me entende, ninguém me liga, não tenho amigos, o pastor sumiu, as pessoas que me amam foram embora e agora minha situação está assim, eu perdi aquilo, perdi isso, perdi aquilo outro, agora é o fundo do poço. Será que você nunca passou por isso? Já. Mas é nessas perspectivas que a gente para e pensa: cadê Deus? Onde está Deus? Cadê o Deus que diz que está comigo onde quer que eu for? A gente parece que esquece que o Senhor diz: estarei convosco se estiveres comigo. E mesmo se fores infiel comigo, eu permanecerei fiel. Há momentos que, como Elias, estamos na caverna e pensamos: oh, Senhor, pode matar, que a minha situação está terrível. Eu não sou melhor do que meus pais. E Deus manda... E passa por Elias um vento calmo, passa por Elias uma chuva de pedra, passa por Elias tempestades, e Elias diz: Deus está aí, Deus está no vento,
Deus está na chuva de pedra. Deus está nessa tempestade que vem aí. E Deus não estava. Deus estava quando tudo se acalmou. Perceba que Jesus só fala muitas vezes, não estou dizendo em todos os casos, quando tudo está calmo. A situação em sua volta pode não estar calma, mas perceba, quando Jesus falou com seus discípulos, primeiro ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. Quando Deus falou com Elias, ele falou na calmaria. E tem outros contextos bíblicos que dá para a gente colar aqui para mostrar para você. Quando Deus resolve agir, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é quando nós estamos tranquilos. Porque quando nós estamos inquietos, demonstramos desconfiança. Quando nós estamos inquietos, demonstramos insegurança. Quando nós estamos inquietos, demonstramos falta de confiança. Mas quando nós estamos descansando, nós aprendemos com Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo e o lugar da perdição, firmou-me os meus pés numa rocha e guiou os meus passos. Quando a gente aprende isso, aí a tempestade parece que passa mais rápido. Mas pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. O meu esposo está assim, o meu filho está assim, a minha filha está assim, o meu cunhado está assim, o meu primo está assim, o meu sobrinho está assim, a minha avó está assim, a minha neta está assim. Ei, não é obrigado você entender. Só diga a Deus: Senhor. No momento de angústia de Jesus, ele diz: seja feito o que tu queres e não como eu quero. Se a vontade de Deus prevalecer na sua vida, mesmo que tudo pareça adverso, descanse. Mas pastor, eu vou descansar como se a maré está batendo pesada. Vou descansar como se as ondas estão com mais de 10 metros de altura. Vou descansar como se o barco parece que vai afundar. Vou descansar como se eu perdi as forças. Vou descansar como se eu não tenho vontade mais de orar. Vou descansar como se eu parece que não sou mais aquele crente que eu era. Descanse. Todo o processo que Deus permite na minha e na sua vida nos acrescentará mais a proximidade com Deus eterno. Se Noemi não tivesse saído na direção de Deus, ela não tinha encontrado Boaz, que era seu parente. Ruth encontra-se com a sua bênção, depois que passou por um processo de fome, labuta, perca do sogro, do marido, do esposo. Ela continuou perseverando. Onde tu morrer, Noemi, eu vou morrer. Orfa já foi. Orfa virou as costas e foi embora. Orfa nos abandonou. Mas eu estou no propósito. Eu não abro mão do propósito. Eu confio no propósito. O meu Deus será o teu Deus, será o meu Deus. O meu povo será o teu povo. Onde pisares tu, pisarei eu. Onde fores tu, irei eu. Noemi, eu não abro mão de você. Aí eu me lembro quando andava, irmão Cícero, Elias e Eliseu. Aí o irmão Renos vai lembrar que Eliseu, caminhando com Elias disse: rapaz, fica aqui que é melhor. Eu ainda vou andar um bocado. Eliseu, rapaz, fica aí. Aí Eliseu disse: quem? Eu deixar você sozinho na caminhada? Deixo nada. Eu sei que o Senhor está contigo. Eu sei o que tu fala é direcionado por Deus. Onde tu estiver, eu vou estar junto. Aí, passou pelo processo. Andou em sol, chuva, inverno, verão, temperatura. E aí, Elias, e aí, Eliseu, quer descansar por aí? Não, estou junto. Quer parar? Não, só se você parar. Se você não parar, estou andando. Não, vou continuar caminhando, então eu vou também. Elias, você não vê nenhum momento na Bíblia Eliseu perguntando: Elias, está muito longe. Elias, vai chegar logo. Elias, vai demorar muito. Elias, já cansou, que eu estou cansado. Não, onde você tiver, eu estou. Onde você tiver, eu estou. Onde você tiver, eu estou. Aí quando chega na hora da bênção, aí Elias diz: tá bom, eu já percebi que você não abre mão de mim. Onde eu estou, você está. Então peça aí alguma coisa. Eu não vou pedir muita coisa, não. Eu só peço porção dobrada do teu Espírito, da unção que tu tem sobre a tua vida. Eu só peço porção dobrada sobre mim. Ô irmão, pode ser poucos, mas vão ter pessoas que vão comemorar com você a sua vitória, as
sua conquista, a sua bênção. Aí eu lembro do encontro de Davi com Golias. Os próprios irmãos zombavam: o que é que tu está fazendo aqui, menino? Menino não tem experiência de guerra nenhuma. O camarada ali é experiente há muitos anos. Volta para casa, cuidar daquelas tuas poucas ovelhas, rapaz. Tu está fazendo o que aqui? Não, rapaz, eu vim trazer os alimentos aqui para vocês. Papai quer saber como é que vocês estão. Você veio para aqui olhar para ver como é que está. Seu papai não mandou coisa nenhuma, não. Foi, rapaz, ele mandou. Mas quem é esse circunciso que ousa desafiar o povo de Deus? Homem, desista desse negócio. O gigante lá tem 2,90 metros de altura. Para onde vai tu, rapaz? Tu não tem nem 1,70 metros. Que isso, rapaz? Volte, pare, vá para casa. Ele vai te matar, camarada. Você não consegue não, rapaz. Vai servir de zombaria para nossa família, Davi. Que isso? Mas quanto mais o gigante era grande, mas já aprendemos aquela frase: quanto mais o gigante é grande, mais a queda é maior. Davi confiava naquele que tudo faz, que tudo opera, que tudo se manifesta de acordo com a sua vontade. Aí eu fui calcular, já estou entrando em outra situação. Aí eu fui calcular como é que um cheixo, acreditando-se que um cheixo de mais ou menos, no máximo, estourando 20 gramas, atinge a uma velocidade para derrubar um gigante de 280, 250 quilos, com 2,90 metros de altura. Davi estava distante dele uma média de 300 a 500 metros. Perceba, como é que uma pedrinha dessa pega uma velocidade a ponto de derrubar um gigante de 230, 250 quilos com 3 metros quase de altura. Aí a gente vai calcular velocidade, distância e proporção de ataque, quando ela chega no alvo. Aí quando você calcula, você vai ver uma pedra de 20 gramas de peso, mais ou menos, numa distância de 400, 500 metros, ela atinge uma velocidade de mais ou menos 230, 290 km por hora, atinge a testa do camarada e o mata. Homem, como é que alguém de 1,70 m, sem experiência nenhuma, gira uma peteca, uma funda, a ponto de acontecer isso? É porque quando você crê no propósito de Deus, apesar da zombaria, das anarquias que estão fazendo sobre você, aí Deus pega na sua mão. Quem gira a funda parece que é você, mas quem gira a funda é Jeová segurando a tua mão. Quando a pedra é solta, ela atinge uma velocidade de um carro de Fórmula 1, e quando ela atinge o alvo, ele cai, porque quem mandou a pedra na testa do gigante foi Davi, mas quem mirou foi Jeová. E entenda bem, meu irmão, o propósito que Deus tem com você é desafiador, é grande, é muito grande. Todavia, porém, aquilo que Deus tem para você é para você e para mais ninguém. Você sabia que o meu e o seu DNA são diferentes? Até de irmãos gêmeos o DNA é diferente. Sabe por que Deus fez o meu e o seu DNA diferente? Porque o propósito que Ele tem comigo e com você não são iguais, são diferentes. Podem até alcançar o mesmo objetivo, mas os propósitos são diferentes. É por isso que Deus, eu posso até não entender o que você está passando, você não pode entender o que eu estou passando, mas se nós juntos fizermos como Noemi e Ruth, chegaremos ao caminho da vitória. Um dia está faltando tudo, outro dia tem bonança, um dia tem choro, outro dia tem canto, um dia tem morte na família, outro dia tem comemoração de casamento e festa. Sabe por quê? Porque Deus não deixa você no vale muito tempo, porque Ele sabe que você morre. Também Ele não deixa você muito tempo no palco para você não se exaltar, mas mantenha-se no equilíbrio de Jeová. Uma hora a gangorra está assim, outra hora ela está assim, mas você continue agarrado com o anjo. Agora continue agarrado com o anjo, para que você possa ver, contemplar a vitória que Ele tem para você. Orfa não viu, mas Ruth viu a bênção. Noemi viu, só vê a vitória aqueles que não desistem no meio do caminho. Porque a gente precisa entender isso. É claro que como humanos, glória a Deus, a gente se vê em situações que eu às vezes olho para mim, e já disse até para minha esposa: olha por mim de novo que eu quero ser crente de novo. Olha assim, rapaz, eu era bem mais crente do que sou hoje, às vezes a gente diz isso. glória a Deus. Mas eu aprendo com Ruth que Deus constrói relacionamentos para fazer novos destinos. Glória a Deus. Perceba, a perspectiva de Ruth casar com Boaz
Em circunstâncias normais, era quase zero. Ruth pobre, Boaz muito rico. Então havia uma diferença absurda de posição social. Normalmente Boaz não se agradaria de Ruth, Ruth não se casaria com Boaz. Mas quando Deus tem um propósito com alguém, com ele, com ela, Ele tira de lá, coloca aqui. Ele tira daqui, coloca lá. Ele faz a troca, ele faz o inverso. Ele vem na contramão, ele faz acontecer. Eu sei lá, faz chover para cima. Faz acontecer tudo que for possível acontecer para ele honrar o que ele falou. Porque ele não faz isso apenas para honrar o crente. Ele não faz a bênção acontecer para honrar o crente. Ele faz o milagre acontecer para honrar a sua palavra. Porque a palavra de Deus é como uma flecha. Vai e não volta. A gente precisa crer absurdamente assim. O problema é que as esperanças da gente não pouco. As colunas da nossa vida espiritual é baseada no alicerce, é a oração. As colunas é o jejum. Irmão, as colunas da vida do crente, o alicerce é a oração. A sapata é a palavra. As colunas é o jejum. Quer ficar firme? Estava dizendo para minha esposa hoje, vamos ter que voltar a jejuar. Os desafios estão maiores do que a gente imagina. São grandes demais para o nosso tamanho. Mas tamanho de problema não amedronta crente. Porque nada é maior do que o seu Deus. Perceba, vou encerrar agora. Lições que aprendemos com a vida de Ruth. Ela demonstrou uma fidelidade independente das circunstâncias, um amor que ultrapassa vínculos naturais, decisões que definem o futuro espiritual. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se você decidir, não é fácil. Orar não é, quer dizer, eu não acho tão difícil, eu acho ruim orar hoje. Porque orar sentado é ruim, você não sabe quanto é bom orar de joelho. Orar sentado é ruim, é ou não é? Orar sentado é ruim ou não é? É. Horrível. Horrível, horrível. Orar sentado é horrível. Eu acho muito ruim. Mas se você colocar um propósito na sua vida, não precisa muito não. Senhor, eu vou orar 15 minutos por dia. Marque no calendário, no seu celular, na parede, se você usa calendário. Se a sua vida espiritual não vai estar melhor, marque. Eu faço um desafio com você. Se a sua vida espiritual não vai estar melhor, ore. Eu acho que está com uns 30 dias já, né, irmão Wilson? Está mais. Está com uns 45 dias. Toda madrugada nós estamos orando. A vida do Senhor virou um mar de flores? Não. Mas quando a gente vincula um compromisso com o Senhor, a gente passa pela prova igual um trator passa por um obstáculo. O obstáculo está na frente, mas você está com um trator. E quando você não ora, você está na frente do obstáculo, só que você está dirigindo um Fusca. Aí, olha para o tamanho do problema e diz, ih, rapaz, o motor vai estourar. Não vai aguentar não. Tem que empurrar. Mas com o trator não. O trator arrasta alguma coisa. Passa por cima do problema. E olha que a gente não olha essas coisas não. É uma coisinha pouca. Dá para tapar um buraco dentro. Oração para a gente fazer. Mas a gente mantém um compromisso. Às vezes, eu passo do horário, às vezes, irmão Nilson passa, nós estamos por ali. Faça compromisso com Jesus. Jesus, não precisa ser exatamente aquela hora. Mas tira um momento da sua 24 horas, ficar 15 minutos em oração aqui. Mas pastor, tem gente dizendo agora na mente aí. Eu não sei orar, mas agora. Do mesmo jeito que você conversa com seu filho, com seu neto, com sua prima, conversa com Jesus. Ó Jesus, eu estou aqui. O senhor está vendo, né? Sem coragem, sem ânimo, estou com dúvida, estou com medo. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai.
Perdoa os meus pecados. A minha oração sempre começa assim: Senhor, perdoa os meus pecados por ações, alguma coisa que eu faço, pensamentos, gestos ou palavras. Porque às vezes a gente se irrita, né? Quer dizer, eu não faço não, mas já vi gente fazer. A gente se irrita e... amor, calma aí. Eu nunca fiz isso não, estou testemunha aí para dizer. A gente fala, pim, aqui para você. Né? Aí a gente pede perdão ao Senhor por palavras. Às vezes sai da nossa boca aquilo que os ouvidos não deveriam ouvir. Por gestos. Por pensamentos. Isso é a desgraça. Pensa esse negócio aqui. Aí um Adão lá de Rosa Luxemburgo diz, mas a gente não quer pensar e acaba pensando, cai na nossa mente, a gente pensa sem querer. O seu pensamento é como um pássaro, ele pode pousar na sua cabeça, vai permanecer uma decisão sua. Pensamentos, palavras, gestos, ações. Senhor, me perdoa. É quando eu peço perdão. Eu estou sem vontade de orar, Jesus. Eu estou aqui, não vou ligar celular, não vou falar com ninguém, não vou sair daqui enquanto não acontecer alguma coisa. Ô irmão, se a gente não fizer isso, nesse processo que nós estamos passando agora, a gente já estava morto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não perca a esperança não. O desafio do tempo está aí, ó. A gente conta com você e Deus conta com você. E o diabo vai colocar alguma situação. Teve uma irmã aqui da igreja que estava me contando o que está acontecendo na família dela. Disse, vamos orar, filha. Tudo, eu sei que tudo acontece para atrapalhar nossa concentração dentro de um propósito. Quando a gente puder contar, a gente vai contar aqui para vocês. Dá uma hora a história. Se não for resumida, tudo a gente vai contar aqui. É um processo pesado, mas não tem nada melhor do que um culto de ação de graça que a gente vai dar logo, logo. Quanto dizem amém? Vamos orar? Ô Vitória, vem orar, Vitória. Ora aí. Oi. E? Vai orar para terminar o culto, tá? Oi, irmãos, a Vitória vai orar para terminar o culto. Quantos vão orar com ela? Diz amém? Senhor Jesus. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. E louvamos por este culto, pelos irmãos, pela aulinha das crianças. Senhor, abençoa os irmãos que vão para casa. Que eles voltem quarta, sexta e domingo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continuem com você, com a sua casa, com a sua família e aqueles que vão continuar firme com Jesus. Deus abençoe. A Bíblia, o livro da lei, esse presente que Deus nos deu. Hoje é o dia que comemora-se o quê? A Bíblia. E quem foi que deu esse presente para nós? Jesus. E toda a escritura, ela é sagrada, foi inspirada por Deus e é útil para nos ensinar a verdade e nos condenar o erro. Não, ela é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir os falsos ensinos e a maneira certa de vivermos. Então, para nós sabermos qual a maneira certa de vivermos, nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia. Hoje é o dia que comemora-se o quê? A Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, prestem atenção. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina a maneira certa de como vivermos, que agrada ao Senhor. Devemos ouvir e seguir o que está escrito nela, pois é a vontade de Deus para nós. E o que está registrado na Bíblia é tudo verdade e nunca muda. Se vocês ouvirem alguém dizer que o que está registrado na Bíblia não é verdade, é mentira. Tudo que está registrado na Bíblia é verdade e nunca muda. A Bíblia. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse tesouro maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a Bíblia.
A Bíblia, ela é dividida em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento tem 39 livros e no Novo tem 27. A Bíblia ela é dividida em quantas partes? A Bíblia ela é dividida em duas partes. E quais são elas? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em quantas partes? Duas. Quais são elas? E quantos livros tem no Antigo Testamento? 29. 39. E no Novo Testamento? No Novo Testamento tem quantos livros? 27. 27. E ao todo, juntando os dois, são 66 livros. Então, quantos livros a Bíblia tem ao todo? 66 livros. 66 livros, muito bem. Quantos tem no Novo Testamento? 27. E no Velho Testamento? 39. 39, muito bem. E ela possui a sua própria história e ensinamentos únicos. Por isso é importante nós conhecermos a Bíblia. Nós devemos conhecer a Bíblia por completo. E vocês sabem quem escreveu a Bíblia? A Bíblia, ela teve muitos escritores. Muitos escritores contribuíram para a Bíblia. E eles foram inspirados por Deus e guiados por Deus para registrar a mensagem para nós, para toda a humanidade. Então, os escritores foram inspirados por quem? Por Deus, muito bem. E a importância da Bíblia para nós, a palavra de Deus, é uma que nos guia no caminho certo. Ela nos ensina sobre o amor, a verdade, a salvação e como viver segundo os princípios bíblicos. Por meio da Bíblia, da Bíblia, nós conhecemos histórias incríveis sobre o amor de Deus, incluindo o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus, que é o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Muito bem. Então deixa eu ver se vocês estão lembrados. A Bíblia ela é dividida em quantas partes? E quais são elas? Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. 27. Agora vamos ver algumas comparações que a Bíblia faz para nos ajudar a entender quanto ela é especial. Prestem atenção. A Bíblia, vocês sabiam que a Bíblia ela é como a Bíblia ela é como uma lâmpada. A palavra de Deus diz assim, ó: a tua palavra é lâmpada que ilumina os teus passos. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o quê? Que clareia o meu caminho. Qual é a luz que clareia o nosso caminho? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho. Se desligar essa luz, a gente vai conseguir ver um outro aqui? Não. Vai ficar tudo escuro, né? E a palavra de Deus, ela é como uma luz. Ela ilumina o nosso caminho para nós andarmos no caminho certo até chegar ao céu. Ela clareia, ilumina o nosso caminho para a gente andar no caminho certo para chegar até onde? O céu. A palavra de Deus, ela também é como uma espada. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a sua palavra, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Quem é viva e poderosa? A palavra de Deus. Qualquer viva e poderosa. E corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. A palavra de Deus, ela também é como uma espada. A espada, ela serve para cortar e separar, né? Em dois pedaços. Do mesmo jeito, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve para nos ensinar o que é certo e nos separar do pecado.
A palavra de Deus, ela também é como um escudo. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 35, versículo 5, diz assim, ó. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Né, Guilherme? A palavra de Deus, ela é como um escudo. Tudo que está na Bíblia é verdade. Ela é uma proteção, né, Guilherme? A palavra de Deus, ela é como um escudo, como uma proteção para aqueles que confiam nas promessas de Deus. Vamos prestar atenção, seguir a palavra de Deus. Quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, o Senhor está nos protegendo. Porque Ele está usando a misericórdia dEle para cuidar de cada um de nós. Ele está nos protegendo e nos guardando, nos trazendo paz e segurança. Guilherme, a palavra de Deus também é como um espelho. Assim como um espelho nos mostra como nós estamos por fora, a palavra de Deus nos mostra como Deus quer que nós sejamos por dentro. Guilherme, a palavra de Deus também é como martelo. O martelo, assim como o martelo quebra pedras duras, a palavra de Deus também quebranta aquele coração duro. A palavra de Deus também é como ouro. Assim como o ouro é muito valioso, a Bíblia é mais valiosa do que qualquer tesouro. A palavra de Deus também é como uma semente. Assim como a semente precisa ser plantada para nascer, crescer e dar frutos, a palavra de Deus também precisa ser ouvida, guardada em nosso coração para que nós venhamos dar fruto, para que a nossa fé venha crescer, que se desenvolver e nós venha produzir frutos para a glória do Senhor. E a palavra de Deus também é como mel. A palavra de Deus, ela é como o quê? Como mel. Assim como o mel é doce, a palavra de Deus é mais desejável que o mel mais doce. E nada nos traz mais alegria do que estar perto e aprender da sua palavra. E a Bíblia também nos conta a história de um rei chamado Josias, que quando ele foi rei, Guilherme, ele ainda era criança. Ele ainda era muito pequeno. E certa vez estavam fazendo uma reforma no templo e o rei Josias encontrou o livro da lei e ele começou a ler o livro para todas as pessoas. E o que estava nesse livro era a vontade de Deus revelada através da Bíblia, que hoje é para nós a Bíblia. Antes era como o livro da lei, agora é como a Bíblia. Vamos ver se vocês vão saber na hora das perguntas, né? Porque na hora de brincar, todo mundo brinca. Agora, na hora de coisa séria, de cultuar a Deus, o povo presta atenção, né? E Deus está vendo. Então, peraí, é todo mundo que hoje tem pouco menino? É, todo mundo, mas vamos ver se vamos acertar, né? E o rei Josias leu o livro da lei para todas as pessoas. Naquela época, as pessoas estavam cada vez mais desobedecendo ao Senhor e não estavam agradando a Deus as coisas que elas estavam fazendo. Porque o Senhor dizia que era para fazer do jeito e elas faziam de outro. E Deus não se agrada de desobediência. Então o rei obedeceu a palavra do Senhor e disse para todas as pessoas obedecer. E nós temos que obedecer a palavra de Deus e fazer as coisas que agradam ao Senhor, para que Ele venha ter misericórdia de nós e nos levar para ir morar com Ele eternamente lá no céu. Amém? Amém. Vamos para as perguntas? Quem é que vai? Vamos. Vamos, todo mundo? A primeira pergunta. A Bíblia, ela é dividida em quantas partes? Não é o menino também. A história. Hoje é um dia que se é o quê? A Bíblia, muito bem. Maria, quantos livros tem no Antigo Testamento? Muito bem. Como era o nome do rei que deu o livro da lei para todas as pessoas?
falando, né? Aconteceu situações que você tem E eu trouxe uma dinâmica, eu só acentuou as três, não foi? Eu trouxe uma dinâmica. Aqui são os livros do ano, vocês vão colocar os livros do Antigo Testamento e aqui os livros do Novo Testamento. Vai vir uma criança de cada vez. Pega um papelzinho, escolhe um aqui e vai dizer se é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Vamos lá começar? Vamos por o João começar. Escolhe um papelzinho, João. Até o Deus que diz que está Segundo comigo. Timóteo, é do primeiro do Novo Testamento. É do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Segundo Timóteo, é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Do Novo Testamento. E aí, ela tá certa? Como Elias, que estão na janela e pensando acho que é que assim, pode matar, que a minha situação está terrível. Eu sou grato. Deus manda Tá vendo que eu acertei? passa por Elias. Vamos pra cá. E aí, escolher, pegou do livro de Deuteronômio. É do Antigo Testamento ou do Novo? Mentira isso, é mentira. Tu falou o texto, falou Vem, por favor. Jesus falou com os discípulos, primeiro, Acertou na cagada. quando Deus falou com Elias, ele falou calma. Ela escolheu o livro de Gênesis. É do primeiro, do Antigo ou do Novo? É do Antigo. Meu Deus. Aqui, ó. Vem, Vitória. Guilherme. Louvamos por esse culto, pelos irmãos, pela aulinha das crianças. Senhor, abençoa os irmãos que vão para casa. Abençoa os irmãos que vão para casa. Que eles voltem quarta, sexta e domingo. Que eles voltem quarta, sexta e domingo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. E aqueles que vão continuar firme com Jesus. Deus abençoe. Até o próximo culto.